Então, uma das questões do McLuhan é como as mídias alteram as relações entre as pessoas. Como as mídias alteram a nossa sensibilidade. Há uma alteração do modo como você pensa, há uma alteração do modo como você produz consciência, tudo isso a partir de uma alteração na mídia. Ele muda a própria sensibilidade do fato, né? Quando eu estava falando para vocês, por exemplo, de um jogo de rádio, né? Quando você escuta um jogo de rádio, né? Você cria todo um esquema de imaginação na sua cabeça do que está acontecendo, né? E o jogo, pelo modo como ele é narrado, você vai pensando um jogador de cada vez, né? Fulano passa para cicrano, cicrano passa para não sei o quê, né? E depois tem a publicidade, aí você pensa que não está acontecendo nada. Aí de uma hora para outra, lá vai não sei o que, não sei o que, você toma um susto, né? Então, são percepções, são sensações que só podem ser construídas no rádio. Porque na TV você está vendo, né? Você está vendo ali tudo que está acontecendo, você não vai tomar esse susto, né? Agora no rádio não. Ele constrói, porque é uma narrativa só sonora, né? Então você vai imaginando os ambientes, né? O cara tá falando de uma publicidade, você, pô, o que é que tá acontecendo? Não sei o que aí, lá vai ele, não sei o que. Você já imagina de novo, voltando para o campo, né? Então, é isso. O rádio ele vai produzir uma sensibilidade específica do jogo de futebol, por exemplo. O meio ele vai produzir, então, um tipo específico de atenção, de conhecimento, de percepção, de sensibilidade, de consciência do mundo. Mas não é só isso. O que é que ele quer dizer com isso? Quando você está no trem, você tem uma outra sensibilidade de espaço e de tempo. Produzir um determinado ambiente. É que, para você ter trem, você tem que ter trilho. Você tem que ter estação de trem. Né? Você tem que ter carvão. Você tem que ser pessoas especializadas em tecnologias que estão envolvidas com a produção do trem. Né? Pessoas especializadas em tecnologia de manutenção do trem. Vocês estão entendendo o que é que eu estou querendo dizer? Ou seja, o trem vai operar toda uma lógica de transformação social do ambiente, de como se transporta pessoas, de como se transporta mercadorias, e tudo vai se reorganizar ao redor do trem se ele for o meio de comunicação dominante. O ambiente é não só uma questão de sensibilidade, mas é isso também de perspectiva, de noção de espaço-tempo, mas o trem também vai reestruturar toda uma lógica social. Cria-se um ambiente ali. Ao mesmo tempo, você cria-se o quê? Aeroportos, você cria a profissão de pilotos de avião, especialistas nisso. Você começa a repensar as possibilidades de transporte para o avião, de locomoção pelo mundo, né? Então, é isso aí também o que ele quer dizer com que o meio, ele cria um ambiente, porque ele reestrutura toda a sociedade para funcionar dentro da sua lógica, né? Então, da mesma forma, o rádio. O rádio também cria um ambiente, né? Primeiro, o rádio inventou a escuta simultânea, né? Porque a partir do rádio você cria o que ele chama de uma massa de ouvintes, que são pessoas que estão escutando simultaneamente uma informação, né? Porque antes no impresso cada um lê no tempo que quiser, né? Mas na rádio não, o programa vai passar esse horário. Então as pessoas, né, passaram a construir os seus horários a partir dos horários, né, que é o horário do rádio, né? Isso depois passou para a televisão também, né? Que horas que é a novela, né? Então, vai lá, negado, se preparar para assistir a novela. Não, 7 horas é a hora da minha novela, não vai dar para eu sair não, né? Então, há toda essa reorganização. E quando você pensa a televisão, sobretudo ali na década de 80, 90, a televisão, ela reorganiza o ambiente das pessoas, na sua própria casa, né? Fica lá a televisão na sala, é como se fosse um altar. E o sofá fica de frente para a televisão, porque você vai ficar sentado e assistindo televisão, né? Então, toda a organização da casa, né, é produzida a partir da televisão, né? Então, isso também tem a ver com isso que o McLuhan chama de ambiente, né? Aí surge profissional, jornalista de TV, surge toda a tecnologia envolvida com a televisão, surgem indústrias de produzir televisão, surge uma cultura que se desenvolve
a partir da comunicação, que é essa cultura de massa, né? Então, nesse sentido, a gente vê aí essa relação entre o meio e a produção da cultura e a transformação social. Então, quando a gente pensa que o meio é a mensagem, né, o que a gente está querendo dizer é que o meio produz uma sensibilidade específica, produz uma percepção específica, produz também um ambiente específico, né, que é exatamente toda a estrutura que se forma numa sociedade. Cria-se tecnologia, cria-se profissionais, cria-se um modo de assistir, né, cria-se um modo de pensar, cria-se um modo de tomar consciência, né? Então, uma alteração da nossa própria psique, né? Do próprio modo como a mente funciona, né? É uma alteração cognitiva que esses meios promovem. Os efeitos da tecnologia não ocorrem ao nível das opiniões e dos conceitos. Eles se manifestam nas relações entre os sentidos, nas estruturas da percepção, né? É exatamente isso que a gente está querendo dizer, que cada meio ele produz uma própria percepção do fenômeno. Tem um conceito de um biólogo que chama Umwelt, que parece muito com essa ideia, né? O Umwelt é como se fosse uma bolha perceptiva, né? Por exemplo, o cachorro, ele tem uma forma de ler o mundo. Ele tem uma forma de codificar o mundo de acordo com o seu próprio organismo, né? O cachorro vê o mundo pelo nariz, né? Então vai fazendo essa decodificação. Então é como se fosse isso. Cada meio, ele constrói um modo específico de você ler o mundo.